Vamos lá, gente. Bom dia. Agora, 11 horas mais 56 minutos. 11 mais 56. Estamos entrando ao vivo nesse momento para poder bater um papo com vocês e falar de uma coisa séria em relação ao atual cenário político que vive o nosso país. No último dia 30 de outubro, domingo, tivemos o segundo turno das eleições presidenciáveis no Brasil. Dois lados, direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, e o resultado, com mais de 2 milhões de votos, favoreceu e deu a vitória ao candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que a gente vê desde o último domingo, hoje, já terça-feira, 1º de novembro do ano de 2022, é uma coisa que o grupo político de direita do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que tanto prega de patriotismo, de cidadania, de democracia, de amor ao próximo, do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E hoje a gente vê cenas lamentáveis que está acontecendo em todo o país. Meus amigos, eu não ia me manifestar em relação a este caso. Até porque a eleição acabou. A partir do dia 1º de janeiro, o presidente é Lula. E a partir do dia 1º de janeiro, se as coisas não funcionarem, não andarem, eu votei no Lula. Mas eu irei cobrar, irei falar, irei criticar. Até porque eu não vivo de política federal. Mas o que a gente vê hoje é uma situação qual envergonha o Brasil, de um presidente que, pela sua prepotência, arrogância, autoritarismo, não aceita a derrota e a vontade soberana da população brasileira e está induzindo o seu grupo, o centrão do ódio, o ódio continua a querer, de todo jeito, a não aceitar e querer que o presidente eleito seja Jair Messias Bolsonaro. Mesmo com a vontade soberana da população brasileira de mais de 2 milhões de votos de diferença à frente do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente vê hoje manifestos de caminhoneiros em boa parte do Brasil, dizendo que houve o golpe, dizendo que não aceita, dizendo que vão ficar por tempo indeterminado nas rodovias brasileiras. Que golpe? Será que eu fui colocado uma arma na cabeça? Será você, eleitor, que está do outro lado, colocaram uma arma na sua cabeça para que forçasse você a votar em Bolsonaro ou em Lula? Quanta hipocrisia, quanta ignorância. Será que de fato isso é amor pela pátria? Eu estava há pouco tempo, estava no centro resolvendo algumas coisas e vindo no carro estava vendo alguns vídeos no trajeto do centro para casa e vi um comentário que achei muito louvável, muito bacana, o qual o jornalista que falava em relação a essas manifestações que está acontecendo do Brasil afora por uma minoria, que não é maioria, de caminhoneiros que não aceitam a vitória do povo brasileiro, que não aceita o desejo do povo brasileiro que escolheu Lula presidente da República, e estava dizendo que isso não era lutando pelos direitos deles, não.
Até porque nunca na história do país o caminhoneiro pagou tão caro pelo óleo como está hoje, que está a R$7. Antes, a gente dizia, eu vou comprar um carro a diesel, vou comprar uma Hilux, vou comprar uma L200, vou comprar um carro a diesel porque o diesel é mais barato. E hoje o diesel ultrapassou o álcool, ultrapassou a gasolina, ultrapassou o gás natural. E de fato, o que é que vocês estão reivindicando? Haja vista que antes a gente via o povo falar, os caminhoneiros falar, que não tinha mais como dar continuidade ao trabalho, porque o combustível, o óleo diesel, estava lá em cima. Quem tinha seu próprio veículo não tinha como pegar mais frete, porque o dinheiro do frete ia todo para o combustível. Meus amigos e amigas, eu sei que o GM 190 tem eleitores de direita e tem eleitores de esquerda. Eu respeito o posicionamento, o desejo político de cada um. Mas o que estamos vivenciando neste momento, depois do resultado que foi favorável ao candidato Lula do PT, eu não posso dizer que estamos vivendo uma democracia. Eu não posso dizer que este povo que está ateando fogo em ônibus, colocando fogos em pneus nas rodovias estaduais e federais do Brasil, são cidadãos reivindicando o seu direito. Não. São vândalos. São pessoas que, de fato, queriam por fim na força que o Brasil continuasse a mercê de um camarada despreparado, de um camarada que não gosta do nordestino, de um camarada que não gosta de pobre. Ele suporta, ele engole, porque ou ele faz vista grossa e se faz de bonzinho com o nordestino, com os pobres, ou então não tem como ele dar continuidade, ou dava continuidade ao seu mandato como presidente da República no Brasil. Se estivesse tão bom, como diz o povo de direita, ele teria dado uma surra de votos no candidato que derrotou ele, democraticamente, com a vontade, com o desejo da população brasileira, em especial ao nosso Nordeste. Que nós, nordestinos, na boca do presidente Jair Messias Bolsonaro, fomos chamados de nojentos, analfabetos. O eleitorado do Lula, que elege o Lula, uma boa parte é o nordestino, que são semi-analfabeto. Palavras do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu fico olhando hoje, respeito, mais uma vez me torno repetitivo, mas eu fico olhando hoje, alguns cearenses, eu não vou falar Nordeste, vou falar em termos do estado do Ceará, que é onde eu vivo, que é onde eu resido, que não tinha uma bicicleta para poder andar. E hoje levanta a bandeira dizendo: eu sou Bolsonaro, eu sou amor, eu sou patriota, eu sou isso e aquilo. Estamos vivendo um momento delicado, triste para o nosso país. Haja vista que vocês de direita são tão respeitados pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que já vai para 72 horas do resultado das eleições, o qual o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, foi derrotado democraticamente. E até o presente momento, ele não veio dar os agradecimentos à população brasileira. Os votos que foi recebido no Sul, Nordeste, Norte, Oeste. Cadê? O presidente que é patriota, o presidente que é família, o presidente que é amor, até comparar um falso profeta daquele. Judas com Deus, Bolsonaro é Deus.
Pelo amor de Deus, alto lá. Cadê vocês, patriotas de direita? Vocês até agora estão esperando uma mensagem por parte do presidente derrotado, Jair Messias Bolsonaro, de agradecimento? Eu acho bom vocês esperar deitado, porque o autoritarismo, a prepotência e a falta de humildade por parte de Jair Messias Bolsonaro faz com que ele não esteja nem aí com vocês. Eu vejo falar, para finalizar, meu amigo Dion Souza, Helder Machado. Boa tarde. Obrigado. Compartilhe essa live, que é importante que a população brasileira, em especial o meu estado do Ceará, com muito orgulho, possa ter conhecimento. E aqui não é discurso, não é desabafo de ninguém de esquerda, não. Eu sou o Brasil. E como diz, a partir do dia 1º de janeiro, vamos esperar as coisas fluírem. As promessas em campanha que foi dita pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva seja colocado em prática. Se não for colocado em prática, eu irei cobrar. Você que votou nele tem que cobrar, não tem que fazer vista grossa. Nós, cidadão, nós temos o poder em mão. Nós colocamos, nós tiramos. A vida pública, ela não é para sempre. E o presidente Jair Messias Bolsonaro teve a sua oportunidade de 4 anos. Poderia ter tido a reeleição, mas foi o primeiro presidente na história do país, no Brasil, que não conseguiu a reeleição. Por que será? Meu amigo, minha amiga, que nos acompanha nesse momento, estão dizendo que o PT deu um golpe. Estão dizendo que o PT agiu de má fé, houve fraude. Fraude houve em 2018. Quando falo sem medo de ser feliz, eu sei que em meio ao mundo jornalístico eu sou uma gota d'água em meio ao oceano. Mas falo com propriedade, com conhecimento de causas e sem voltar atrás de nenhuma palavra que vou dizer aqui agora. O juiz político Sérgio Moro, o acordão que existiu entre ele e Jair Messias Bolsonaro, não só em 2018, mas já na época da Dilma Rousseff, que derrubaram o mandato da Dilma Rousseff, cassaram o mandato da Dilma Rousseff, fizeram com Lula, incriminaram. Lula, diga-se de passagem, está sendo um guerreiro e acredito que ficará para a história da política brasileira. Porque perdeu a esposa, perdeu o neto, em seguida foi condenado, julgado, preso, passou mais de 2 anos preso por um crime que não cometeu. Como assim, Augusto? Não cometeu? Não cometeu porque se estivesse cometido, a justiça é falha, mas ela funciona. Então foi um acordo, um projeto político, o qual vamos prender o Lula, porque se ele ficar solto, ele ganha a eleição. Vamos colocar ele atrás das grades, depois que a gente ganhar a eleição, a gente tira ele. E foi o que aconteceu. No primeiro momento, prenderam Lula. E Lula, no seu depoimento, na época, juiz Sérgio Moro disse: nem imprensa, nem juiz, nem justiça, nem ninguém tem provas fundamentadas que comprove que eu roubei. Ganhar as eleições em 2018. Logo veio a quebra de acordo, inclusive
com o juizinho de meia tigela, Sérgio Moro, que não conseguiu os acordos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e apartaram. Um dos primeiros a apartar foi o juiz Sérgio Moro, que saiu criticando e falando mal do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Lula foi solto. Lula foi inocentado. Todos os processos de Lula foram por água abaixo porque não existia provas fundamentadas que comprovasse a veracidade de tal denúncia, que colocaram Lula atrás das grades. Para finalizar, meus amigos, Lula, desta feita, conseguiu provar sua inocência. E hoje, com o julgamento de Deus e da população brasileira, em boa parte o nosso Nordeste, Lula foi eleito presidente da República a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o qual ficará por 4 anos. E a gente vê hoje pessoas de direita: nunca um presidiário vai ser meu presidente. Bolsonaro pede-se às vezes que ele foi preso quando estava no exército. Será que vocês não estudam? Será que vocês não lêem? Eu prefiro ter um presidente ladrão, como vocês dizem, de que ter um presidente miliciano, corrupto, covarde, que não tem amor pelo pobre, pelo povo nordestino. Me desculpe, as verdades, as palavras, o qual eu estou fazendo, que é uma forma de desabafo. A gente liga hoje a televisão, aonde você coloca, é protesto de caminhoneiros. Caminhoneiros induzidos pelo grupo de direita que não querem aceitar como presidente Jair Messias Bolsonaro. Não quer aceitar a derrota e a vitória do presidente Luiz Inácio da Silva. Colocando nos seus perfis: o Brasil está em luto. E quando morreu mais de 600 mil pessoas, mais de 500 mil para a Covid, o presidente da República estava dizendo que não era coveiro. Pois eu não sou coveiro. Eu quero pedir ao povo que nesse momento está nos acompanhando. Quero pedir a você nesse momento, compartilhe a nossa transmissão e coloca: se o Brasil está em luto, mas eu não sou coveiro. Eu vou compartilhar dizendo: eu não sou coveiro. Porque ele não teve respeito. Enquanto milhares de pessoas estavam morrendo, Alanzinho, Helder Machado, por falta de ar, famílias perdendo seus entes queridos, sem ter a oportunidade de dar a última adeus, que o caixão era lacrado e enterrado com uma pessoa que não significasse nada. O presidente da República estava dizendo que era uma gripezinha, estava dizendo que estava com falta de ar, fazendo pouco da nação brasileira. Meus amigos, será que isso é amor à pátria? Meus amigos, será que isso é dizer que nós somos da paz, nós somos do bem, nós somos amor, nós somos Deus? Estão agindo de má fé, pegando situações de pessoas que não têm nada a ver com a política e postando nas redes sociais, dizendo que pessoas estão atirando para o alto, dizendo que pessoas estão saqueando fábricas, caminhões, e dizendo que é o povo do Lula. Será que você é eleitor do Lula? A maioria soberana no Brasil, você é bandido, como o povo de direita diz? Carol Jardel, será que esse é o pago respeito que a população brasileira merece pelo despreparo desse presidente que aí está?
Ele não se comoveu com milhares, mais de 500 mil de pessoas que morreram na pandemia. Mas quando a rainha Elizabeth II morreu, ele foi aparecer lá. Ele foi dizer que estava comovido com a cena da morte da rainha Elizabeth. Com o dinheiro do povo, hospedagem, viagem, tudo. Eu não vou me prolongar mais, vou finalizar por aqui. Mas eu peço a vocês, meu amigo Dió, cidade de Teijuçuoca, que possa nos ajudar a levar esse desabafo, que eu acredito que seja o desabafo de milhões de brasileiros que optaram por mudar. E digo a você, amigo, amiga que nesse momento nos acompanha, se Lula não fizer o que ele prometeu em campanha, a gente tira o mesmo daqui a 4 anos. Que Papai do Céu nos abençoe. Que Deus nos livre, nos proteja de tudo e de todos, porque está difícil. Só para finalizar, eu vi um vídeo ontem de um grupo de pessoas com camisas do Brasil dizendo que são patriotas. Grupo de direita agredindo e quebrando o carro de um casal que são eleitores do PT. Será que isso é ser patriota? Será que isso é democracia? Será que isso é amor? Quando eu fui votar no último domingo, dia 30, eu já sabia do resultado. Porque eu viajo muito, eu ando muito, e por onde eu passo, eu via o desejo do povo de mudança. O desejo do povo de querer tirar esse desequilibrado que aí está. E eu disse que às 18, 19 horas, a gente teria o resultado positivo, que o amor teria vencido o ódio. Deus, acima de tudo, e a população brasileira fez com que a gente desse a resposta merecida a esse desequilibrado que estava brincando de ser político. A esse desequilibrado que não tem amor nem pela própria mulher. Imagina pela nação brasileira. Eu sou Augusto Silva, fiquem todos com Deus, que Deus proteja o nosso Brasil e que a paz, o amor possa reinar. A partir do dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente de todos os brasileiros. Independente de quem votou ou não. E a partir do dia 1º de janeiro, nós, cidadão, vamos fiscalizar, vamos cobrar. E nós temos a arma na mão, que não é pistola, não é rifle, não é metralhadora, não é revólver, mas sim o poder do título e a internet para poder denunciarmos e fazer a mudança. Deus, eu digo agora, acima de tudo, e o Brasil com dias melhores e um futuro promissor para todos nós. Forte abraço.